E dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de São Marcos, da Catena Áurea, hoje é a Léxio oitava, versículo 21 a 22. Depois foram a Cafarnaum, e Jesus, tendo entrado no sábado, na sinagoga ensinava. Os ouvintes ficavam admirados com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Pseudo-Jerônimo. Marcos, dispondo a composição do Evangelho por si próprio, não na ordem dos fatos, não seguiu a ordem da história, mas preservou a dos mistérios. Por isso narra o primeiro milagre no sábado, dizendo: depois foram a Cafarnaum. Teofilacto Diócrida. Retirando-se de Nazaré no dia de sábado, quando os escribas se reuniam, entrou ensinando na sinagoga. Por isso se segue. E Jesus, tendo entrado no sábado na sinagoga, ensinava, e com efeito, para isso a lei ordenava que aos sábados os homens se consagrassem ao repouso, para que, aplicando-se à leitura, se reunissem em um único local. Mas Cristo ensinava repreendendo-os, não adulando-os, como os fariseus. Por isso se segue. Ficavam admirados com a sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Ensinava também com autoridade, convertendo os homens ao bem, e pelo castigo ameaçava os que não criam. São Beda. Os escribas também ensinavam ao povo aquilo que está escrito em Moisés, nos profetas e nos profetas. Jesus, por sua vez, como Deus e Senhor do próprio Moisés, conforme a liberdade de sua vontade, ou acrescentava à lei aquilo que lhe parecia faltar, ou pregava ao povo alterando-a, como lemos em Mateus: ouvistes o que foi dito, eu, porém, digo-vos. Mateus 5, 27. Por se tratar de uma leitura curta, vamos dar continuidade à leitura Léxio nona, no versículo 23 a 28. Na sinagoga estava um homem possesso do espírito imundo, o qual começou a vociferar: que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o ameaçou, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, rasgando-o e dando um grande grito, saiu dele. Ficando todos admirados, que se interrogavam uns aos outros: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade até aos espíritos imundos e obedecem-lhe. E divulgou-se logo a sua fama por toda a terra da Galileia. São Beda. Uma vez que pela inveja do diabo a morte entrou no orbe terrestre, a medicina da salvação teve de agir em primeiro lugar contra o próprio autor da morte, e por isso disse: na sinagoga estava um homem possesso do espírito imundo. Pseudo-Crisóstomo. Denomina-se espírito tanto o anjo como o ar e a alma, e mesmo o Espírito Santo. E para que pela comunicação de nome não caíamos em erro, acrescentou imundo. É chamado de imundo por causa da impiedade e do afastamento de Deus, e porque tem parte em todas as obras imundas e depravadas. Santo Agostinho. Ademais, quão grande poder tem a humildade que apareceu em forma de servo. É coisa que os próprios demônios sabem, de tal modo que declaram-no
ao próprio Senhor. Revestido da fragilidade da carne, segue-se, pois, e começou a vociferar: Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? É claro que por estas palavras que neles tanto havia ciência, quanto não havia caridade, porquanto temiam dele seu castigo, mas não amavam nele a justiça. São Beda. Com efeito, vendo o Senhor na terra, os demônios criam que seriam imediatamente julgados. Pseudo Crisóstomo. Ou disse isto como se dissesse, retirando a imundície e impondo o conhecimento divino às almas dos homens, não nos dás lugar entre os homens. Teofilacto Diócrida. O demônio julga, pois, que sair do homem é sua perdição. Com efeito, os demônios se mostram impiedosos, julgando sofrer algum mal quando não atormentam os homens. Segue-se, sei quem és, o Santo de Deus. Pseudo Crisóstomo. Como se dissesse, vejo com atenção teu advento, pois não tinha notícia firme e certa do advento de Deus. Chama-o de santo, não um entre muitos, porque também era santo cada um dos profetas, mas anuncia que ele é o único, pois pelo artigo que é posto em grego, manifesta que é o único, mas é pelo temor que reconhece o Senhor de todos. Santo Agostinho. Fez-se conhecido a ele tanto quanto quis, e quis tanto quanto foi oportuno, mas fez-se conhecer, não como aos santos anjos, que gozam inteiramente de sua eternidade participada, conforme é o verbo de Deus, mas dar-se-ia a conhecer para aterrorizar aqueles de cujo poder tirânico iria libertar os predestinados. Deu-se, portanto, a conhecer aos demônios não por ser a vida eterna, mas por certos efeitos temporários de seu poder, que podem ser antes notados pelos sentidos angélicos, mesmo dos espíritos malignos, que pela fraqueza dos homens. Pseudo Crisóstomo. A verdade, no entanto, não queria os testemunhos dos espíritos imundos, por isso segue. Mas Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Com isto, nos é apresentado um dogma salvador, que não creiamos nos demônios, por mais que anunciem a verdade. Segue-se. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. Uma vez, pois, que aquele homem falava como sábio e proferia as palavras separadamente, para que não se julgasse que compunha as palavras não pelo demônio, mas pelo coração. Jesus permitiu que ele fosse dilacerado pelo demônio para manifestar que era este quem falava. Teofilacto Diócrida. Para que vendo percebessem de que mal era o homem libertado e por causa do milagre crescem. São Beda. Pode, no entanto, parecer contraditório que se diga que o demônio dele saiu rasgando-o, ou, como dizem algumas cópias, atormentando-o de todas as maneiras, ao passo que, de acordo com Lucas, não lhe fez nenhum mal, mas também o próprio Lucas diz: E o demônio depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer nenhum mal. Lucas 4:35.
de onde se compreende que Marcos tenha dito atormentando-o de todas as maneiras ou rasgando-o, compreendendo ao que disse Lucas depois de o ter lançado por terra no meio de todos, e pelo que disse em seguida, sem lhes fazer nenhum mal. Compreende-se que aquele abalo dos membros e aquele tormento não o mutilaram, como os demônios costumam sair, isto é, amputando alguns membros ou arrancando-os. Tendo de outra parte visto o poder do milagre, admiraram-se com a novidade da doutrina do Senhor, e por aquilo que viram, foram suscitados para perguntar sobre aquilo que ouviram. De onde se segue, ficaram todos admirados e se interrogavam uns aos outros. Para isto, pois se fazia milagres, para que por eles se cresce com maior segurança no evangelho do reino de Deus que era pregado. Uma vez que aqueles que prometiam as alegrias celestes aos filhos da terra mostravam na terra obras celestes e divinas. Antes, no entanto, como atesta o evangelista, ensinava-os como quem tem autoridade. E agora, com a multidão, testemunhando-o, dá ordens aos espíritos imundos, e eles o obedecem. Segue-se. E divulgou-se logo a sua fama por toda a terra da Galiléia. Glosa. Pois aquilo com que os homens muitos se admiram prontamente se divulga, porque a boca fala da abundância do coração. Em sentido místico, Pseudo-Jerônimo, em sentido místico, Cafarnaum se interpreta como a aldeia da consolação. O sábado, por sua vez, como repouso. O homem em poder do espírito imundo é curado pelo repouso e pela consolação, de modo que o local e a ocasião estão de acordo com a saúde. O homem em poder do espírito imundo é o gênero humano, no qual a imundície reinou desde Adão até Moisés, pois sem a lei pecaram e sem a lei pereceram. Romanos 2,12. O que reconhece o santo de Deus recebe a ordem de calar-se, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos 1:21. Mas serviram a criatura de preferência ao Criador. Romanos 1:25. O Espírito, rasgando o homem, saiu dele. Tendo se aproximado a salvação, aproximou-se a tentação. O faraó, quando ia despedir Israel, perseguiu Israel. O diabo desprezado eleva-se nos escândalos.